E eu entendo essa persistência do Palmeiras no Andreas Pereira, justamente por isso. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, sem mais enrolações, temos atualizações nessa negociação que tá difícil, tá travada, tá complicada, mas temos sim atualizações sobre Andreas Pereira. Hoje, mais ou menos umas 9 horas da manhã, saiu uma notícia no GE. Eu falo bastante aqui sobre credibilidade e tudo mais. Eu acho que o GE, quanto o Fabrício Romano, são portais que veiculam com credibilidade. Eu acho que a credibilidade é o maior benefício para vocês, para a gente também, que assiste, que consome conteúdo. É claro que existe um erro aqui, outro ali. O próprio Fabrício Romano falou que o Felipe Anderson já estava acertado com a Juventus e acabou vindo para o Palmeiras. Falou também que o Facundo Torres estava acertado com o time do México, o Cruz Azul, se eu não me engano, e mesmo assim veio para o Palmeiras. Então, assim, erros são normais, mas a gente preza por credibilidade. Então, vamos lá, sem mais enrolações, deixa eu pegar aqui a minha cola do GE. Então, vamos lá, ó. A matéria de hoje, dia 11/1/2025, tem como manchete, tem como capa principal: Palmeiras tem Andreas Pereira como prioridade e segura negociações com outros volantes. Eu falei aqui para vocês eu já tinha falado nos vídeos anteriores, eu tinha esse feeling, eu tinha esse entendimento que o Fulham queria arrastar essa negociação para uma novela, né, para ter mais tempo com o Andreas Pereira. Algumas notícias saíram em conjunto com essa daqui que eu passo agora para vocês, de que o Fulham já estaria no mercado procurando outros jogadores para suprir a ausência do Andreas Pereira, etc. e tal. Bom, segundo o GE, o Palmeiras não quer abrir mão do Andreas Pereira. O Palmeiras quer contar com o jogador. Então diz aqui, ó, Verdão quer o jogador do Fulham e aguarda uma resposta do clube inglês. Jorginho, do Arsenal, e Vila Sante, do Grêmio, foram nomes já citados para a posição nesta janela. Entendo pela matéria, pelas notícias que saíram durante a semana, né? A gente viu também que o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras. O Jorginho já falou que só joga aqui no Brasil, tanto no Palmeiras quanto no Flamengo, por conta de, enfim, aspirações individuais, né? Pelos dois clubes disputarem todas as competições, Super Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e as chances também, por conta de investimento, estrutura, etc. E diz aqui, ó, Jorginho do Arsenal foi oferecido ao Palmeiras, mas clube, por enquanto, não quis abrir negociações. Dentro da academia de futebol, o foco para reforçar o meio-campo segue em Andreas Pereira do Fulham. Com isso, outras conversas estão paradas. Eu acho que é importante esse parágrafo aqui dessa matéria de que, sim, o Palmeiras não vai abrir mão do Andreas Pereira e conta com um fechamento positivo dessa negociação. Novamente, Jorginho foi oferecido ao Palmeiras e mesmo assim o Palmeiras não quis abrir negociações pelo Jorginho. É uma boa ideia? Eu acho que sim, eu acho que é uma opção, mas o Palmeiras tem como entendimento, tem como mentalidade não abrir mão dessa negociação com o Andreas Pereira. O GE já publicou também, né, que o Fulham tem uma proposta na mesa de 20 milhões de euros, aproximadamente 124,9 milhões, mais bônus, né? Já alinhado com o staff do jogador e com bases salariais definidas, ou seja, entre Palmeiras e jogador, já tem tudo definido, já tem o projeto definido. Acho que é importante ressaltar e reiterar que o Andreas Pereira tem um desejo pessoal e particular de vestir a 10. Isso é um desejo dele, um desejo como atleta, como profissional. E no Palmeiras, essa camisa 10 seria parte do projeto também, né? É uma conversa antiga já de Leila Pereira, já quando acompanhou a delegação da CBF,
e teve acesso ao jogador, acesso ao Andreas Pereira, e o Verdão aguarda a resposta para tentar concluir sua terceira contratação na janela. Eu ouvi muita gente falando, gente, deixa eu fechar aqui, mas eu ouvi muita gente falando que o Palmeiras tem sondado muito e não tem contratado, que até agora realmente foram só 2 reforços. Gente, de novo, é uma negociação difícil, não é uma negociação fácil. Você tirar a principal peça, o principal jogador de um clube inglês que não tem como desejo vender e negociar o seu principal jogador no meio de campo, torna uma negociação muito difícil. Não é comum, não é habitual um time da Premier League abrir mão de um jogador que, novamente, é peça-chave, é peça fundamental no seu esquema de jogo, no seu estilo de jogo, no seu padrão tático, para um clube, principalmente sul-americano, um clube brasileiro. Então, o Palmeiras está, sim, forte na negociação. O Palmeiras não quer abrir mão, é o que eu entendo, conta com o jogador para a temporada de 2025. Eu vi o último jogo do Fulham pela terceira fase da FA Cup. O Fulham enfrentou o Watford. O Fulham fez 4 gols e o Andreas Pereira ele não fez nenhum gol. Mas como eu já falei aqui para vocês, eu sou uma admiradora do futebol do Andreas Pereira já desde de antes dele chegar no Flamengo, já desde quando ele era do Manchester United. Eu sempre gostei das características do Andreas Pereira. E nesse jogo contra o Watford, por mais que ele não tenha feito gol, é impressionante a movimentação do Andreas Pereira. O quanto esse cara se movimenta dentro de campo, o quanto ele ataca espaço, que na verdade, nesse futebol atual, é o que mais se preza, né? Você atacar o espaço, você gerar espaço e gerar oportunidades de qualidade para fazer o gol, para sair as jogadas de gol. E isso é uma virtude que aqui no futebol brasileiro é sim muito importante. Subindo o nível daqui do futebol brasileiro, o sarrafo subiu, como eu falei, Botafogo se reforçando, Flamengo sempre contratando em alto nível, agora com a SAFs investindo muito alto. O Palmeiras realmente, eu acho que faz sim sentido essa persistência no Andreas Pereira. Como eu falei nesse jogo contra o Watford, ele tá em todos os lados de campo, ele participa praticamente de todas as jogadas. E assim, algo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o repertório tático que ele tem. Muitas vezes é um jogador que não aparece para o gol, mas ele clareia jogadas e faz com que os companheiros fiquem na cara do gol. Ou seja, também é uma forma de gerar oportunidades de qualidade. Então, assim, é impressionante o quanto o Andreas Pereira ele faz parte desse esquema tático montado pelo português, pelo técnico do Fulham. E eu acho, gente, eu mantenho a minha opinião. Eu já vi bastante gente falando, poxa, mas é muito caro, o Palmeiras está apostando muito alto, mas eu mantenho a minha opinião, gente. Eu acho que o Andreas Pereira cairia, assim, como uma luva nesse meio campo do Palmeiras, junto com o Aníbal Moreno ainda, que é aquele jogador que é aquele volante de contenção, que não parece um volante de contenção, com toques rápidos, toques curtos, também se apresenta e se movimenta, dá dinâmica ao time, parece que também está em todos os lados do campo. E junto a essa mobilidade, que é uma virtude, é uma característica do Andreas Pereira, eu acho que os dois se complementariam de uma forma muito forte, de uma forma completamente acertada. E novamente, jogando com o Veiga, né? Ele pode até fazer essa função também de 10, por que não? Seria sim um segundo volante em alguns momentos e poderia alternar com o Veiga aparecendo mais na pequena área como esse segundo atacante, como eu já falei que eu gosto muito dessa posição do Veiga como segundo atacante, como elemento surpresa, e o Andreas Pereira junto ao Aníbal Moreno, tomando conta desse meio-campo do Palmeiras. Se vocês puderem ver esse jogo contra o Watford, reparem nas movimentações que o Andreas Pereira faz. É muito impressionante, gente. A mobilidade que ele dá, a dinâmica que ele dá ao meio de campo, também aparece como elemento surpresa, participa de todas as jogadas, participa dos gols, cairia como uma luva, gente, nesse meio de campo do Palmeiras, e eu entendo essa persistência do Palmeiras no Andreas Pereira, justamente por isso, por ver acompanhar já o Andreas Pereira já há muito tempo, desde o Manchester United, como eu falei, e agora também no Fulham. Realmente é um jogador, é um atleta que faz sim toda a diferença, e para esse futebol moderno que
O Palmeiras pratica também. Eu acho que seria muito, muito, muito importante a chegada dele aqui no Palmeiras. Para terminar aqui, na notícia do GE, então, o Palmeiras definiu o Andreas Pereira como nome para reforçar um setor que conta com Aníbal Moreno, Rios, Fabinho Figueiredo, recém-promovido do Sub-20. E nos últimos dias, a imprensa europeia tem citado que o Fulham, como eu falei já para vocês, tem citado que está no mercado em busca de outro meio-campista, num movimento que poderia facilitar a saída de Andrés. Enquanto isso, o atleta segue atuando por sua equipe. Embora os ingleses não tenham respondido ao Verdão, ainda há uma expectativa que o negócio aconteça. A presidente Leila Pereira é uma das maiores entusiastas pela contratação, como eu falei para vocês. Esta possibilidade é o motivo pelo qual o Palmeiras ainda não colocou suas fichas em outras negociações para o setor, apesar das tratativas arrastadas. Bom, essa é a notícia. Eu acho que consegui aqui passar por todos os pontos aqui com vocês. Novamente, se vocês não viram esse jogo do Fulham contra o Watford, que foi na casa do Fulham, assistam e percebam como o Andreas Pereira é um jogador, sim, muito importante. E eu acho que isso é uma prova mesmo do quão difícil está nessa negociação, do quão difícil é sim tirar um jogador que é peça-chave de um time de Premier League. Quando saíram nas matérias que o Palmeiras estava atrás, que o Palmeiras tinha interesse em contratar o Andreas Pereira, eu imaginei mesmo que seria uma tratativa longa, com alguns entraves, com alguns percalços, mas de verdade eu entendo essa insistência pelo Andreas Pereira. Você pode ter uma opinião diferente, é claro. Eu acho que são importantes também. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários, que é muito importante. Eu já falo há muito tempo aqui, é muito importante eu saber o que meu público acha, o que meu público pensa. Se você caiu de paraquedas aqui, curtiu o conteúdo, curtiu o canal, não me conhecia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Duas ações que eu falo aqui que são muito importantes, tá? Se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo e deixa seu like também, tá? São duas ações que ajudam muito quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Combinado, gente? Se você não gostou do conteúdo também, não tem problema nenhum, deixa seu dislike, a sua manifestação. Volto nos próximos dias, eu espero muito que dê certo, que tenha um fechamento positivo. O Andreas Pereira é a primeira opção, mas o Palmeiras, como um clube grande que é, como um clube gigante que é, tem sim na manga outras opções, isso eu não tenho dúvida. Tanto é que saiu aí Vila Sante e até outros nomes. Volto nos próximos dias. Nunca se esqueçam, tá, gente? Avante palestra, sempre.